Olá, paz seja convosco. Eu sou o pastor Daniel, sou superintendente de Passos e queria neste momento trazer algumas orientações, tanto para os nossos pastores como para os nossos irmãos em Cristo ou aonde esse vídeo chegar, Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai. Em Mateus 26:41, a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então preste atenção nessa palavra de Jesus: vigiai e orai. Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Tem pessoas que vigiam, mas também não oram. Agora há poucos dias saiu aí uma possível cura para o coronavírus, Não tem nada confirmado ainda. Numa época de fake news, duvide de tudo. Então duvide, fake news nada mais é do que falsa notícia. Então todo cuidado é pouco. Então vigie, ore, continue ainda procurando receber notícias verdadeiras. Todo cuidado é pouco. Segundo lugar, a palavra de Deus diz o seguinte: obedecer às autoridades. Romanos 13:1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, todas as autoridades, governos, vêm de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, quer dizer, os bispos, os pastores, os líderes espirituais. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então a pessoa discorda de Deus, se revolta contra Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Até agora eu estou só lendo Romanos 13:1 e 2. Versículo 3 diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Você precisa entender que a autoridade, ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, quer dizer, em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então você precisa entender que as autoridades, principalmente numa pandemia mundial, está querendo o bem nosso, está querendo o bem de todos, Porque é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então é o momento de nós ouvirmos as autoridades. É um tempo de nós sermos sensatos. É um tempo de nós orarmos, vigiar, obedecer às autoridades, para que, se não fica descontrolado, nem eles vão conseguir ajudar. Aí depois não adianta a pessoa, a autoridade não faz isso, está despreparada. Não, todo mundo está fazendo aquilo que pode. É um tempo à parte, é uma exceção. Então nós devemos obedecer às autoridades, principalmente as autoridades de saúde. Eles são a maior autoridade nesse tempo. A autoridade do governo é passado para eles, porque eles são a maior autoridade deste tempo para a nossa vida. E eu quero, em terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção: entenda este tempo de confinamento, que é para a gente não ficar transmitindo vírus para todo lado. Este tempo de confinamento, você não vai ganhar 1 milhão, mas pode salvar vidas de pessoas na sua família, principalmente acima de 60 anos e crianças, Então, você não vai ganhar 1 milhão se você ficar confinado, mas você vai poder salvar a vida de pessoas acima de 60 anos e criança. Se você mora na mesma casa, não tem jeito, mas você pode evitar contatos com outras pessoas. Creio que essas pessoas não mereçam o tempo que você não tenha, ou que vai fazer o mesmo tempo importante. Ver elas sempre agora, não é hora de ficar visitando elas, não se vocês moram na mesma casa. Olha só, você quando tinha tempo ou não tinha tempo, não ia. Agora, só porque você não tem o que fazer, a tua empresa parou, ou você não... Agora eu vou visitar fulano, agora não é hora.
Agora é a hora de você salvar eles, né, ficando em confinamento, principalmente você que tem pai, avô, ou visitar outras crianças. Não é tempo de você ficar visitando. Só porque agora eu tenho tempo eu vou fazer isso. Não, agora é um tempo de confinamento, é um tempo de você rever a sua vida. Olha, particularmente eu creio que depois dessa pandemia mundial, algumas coisas vão acontecer. E particularmente até para a preparação da vinda do anticristo, tá? Então eu creio que algumas coisas vão acontecer, mas neste momento agora é um tempo de orar e vigiar. A palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? Então, queridos, eu quero dizer uma coisa, isso vai passar, daqui a pouco passa. Quem é crente continua crente. Eu creio que dá para ficar mais crente, que eu vejo tantas postagens no Facebook hoje, muita gente encontraram Deus, todo mundo que tinha dinheiro. Então eu creio que neste momento tão difícil é um tempo de buscar ao Senhor, é um tempo de orar. E eu acho interessante que Deus é muito justo, né? Porque não tem jeito as pessoas deixar os pobres e os menos favorecidos por fora, porque de todo jeito, eles, se não cuidar deles, passa doença para outras pessoas também. Então é um tempo, todo mundo tem que ser curado, todo mundo tem que ter a cura. Então Deus até permite uma coisa assim, para ver que na verdade não tem jeito, só porque tem dinheiro mais condição, vou deixar os outros para trás. Não tem jeito, eles também precisam ser curados, restaurados, para aniquilar na verdade essa peste desses últimos dias. E é uma das pestes, na verdade a palavra de Deus fala que no final dos tempos haveria muitas pestes também, né? Não é só guerra, rumores de guerra, não é só isso, muitas pestes, quer dizer, doenças incontroláveis até pelas autoridades. Então é um tempo de repensar, é um tempo de obedecer, é um tempo de orar, de vigiar, é um tempo de fazer o bem. Deus abençoe, espero ter ajudado você através desse vídeo. Está aqui um grande abraço do pastor Daniel para a tua vida. Um abraço, Deus abençoe.